Como diz o velho ditado, você é o que você come. Mas acontece que muitos de nós mal sabem o que realmente está nas coisas que consumimos diariamente, muito menos alguns dos horrores ocultos de como as coisas são feitas. Então, com isso em mente, eu tô aqui para esclarecer sobre processos e ingredientes perturbadores que se escondem em suas comidas favoritas, de vômito de abelha às carnes coladas, e até mesmo uma espiada nos desconcertantes ciclos da criação da salsicha e das latas de spam. Aqui estão alguns alimentos que você nunca mais vai comer quando souber exatamente como eles são feitos. Gominhas. Este porquinho foi ao mercado, este porquinho ficou em casa, e os ossos, ligamentos, tendões e pele deste porquinho foram esmagados e transformados em doces. Por mais horrível que pareça, não está muito longe da verdade, e tudo começa com um produto que comumente conhecemos como gelatina, ou melhor, um ingrediente obtido da fervura da pele, tendões, ligamentos e ossos, não apenas de porcos, mas de vacas também. Mas por que as carcaças cozidas de animais estão nos nossos doces? Bem, a resposta é colágeno. O colágeno é a proteína mais abundante no corpo, encontrada nos ossos, pele, músculos e muito mais. Sua função principal é fortalecer os tecidos conjuntivos, o que também é uma propriedade útil quando se trata de estabilizar coisas como geleia e doces. Mas o colágeno não é solúvel em água em sua forma natural, por isso deve ser modificado para produzir gelatina. Os fabricantes moem as partes de animais e as tratam com um ácido forte por cerca de 24 horas. Isso é então fervido em água que desfaz as ligações de proteína no colágeno, resultando em uma forma utilizável de gelatina, até que esses pedaços irreconhecíveis de restos de animais chegam a alguns de seus doces favoritos, como esses diversos formatos de gominhas no mercado, para citar alguns, embora eu acho que jujuba de porco seria um nome mais adequado. Carnes processadas. Ah, tem coisa melhor do que o cheiro de bacon pela manhã? Mas por mais deliciosas que essas iguarias salgadas possam parecer, o bacon pode vir com uma realidade mórbida. Sim, o bacon pode te matar, e não só por causa de toda aquela gordura saturada e colesterol que obstruem as artérias. Deixa eu explicar. Para fazer algumas das nossas carnes favoritas, como bacon, linguiça, salame e carne seca, elas precisam passar por processos de preservação, como cura, salga, defumação ou secagem. Durante esses processos, o nitrito de sódio é adicionado, pois preserva a vermelhidão da carne, melhora o sabor ao suprimir a oxidação da gordura e evita o crescimento de bactérias. Mas os compostos N-nitrosos podem se formar no nitrito, o que vários estudos indicaram que pode aumentar o risco de vários tipos de câncer, devido à forma como eles interagem com as células e o DNA do corpo, especialmente após serem expostos a altas temperaturas no cozimento. Tudo isso significa que a morte por linguiça é tecnicamente possível, então é melhor avisar sua mãe imediatamente. Falando de maneira menos letal, vamos dar uma olhada em salsichinhas. Não, digo literalmente, de cachorro quente. Mais especificamente, o que exatamente é a chamada carne que está dentro delas. Bem, a carne é na verdade feita de aparas, ou um termo vago que os fabricantes usam para pele, sangue, fígado, carne da cabeça, pés e praticamente qualquer resíduo de um animal abatido. Embora uma linguiça seja tradicionalmente feita de porco, as salsichas de cachorro quente são tipicamente uma mistura de peru, frango, carne bovina e carne de porco. Os restos desses animais são colocados juntos, moídos e misturados com água, temperos e xarope de milho, até formar uma massa pegajosa. E como é que essa massa de carne se torna a forma clássica de salsicha que a gente conhece? Submucosa, ou o revestimento de colágeno do intestino delgado dos animais. Sim, salsichas com tripa natural são envoltas em intestino de porco, ovelha, cabra, gado e até cavalo, enquanto outras salsichas não levam pele, preparadas em tripas de celulose que são retiradas assim que a carne estiver cozida e firme. Olha, eu pelo menos tô meio enjoado, quer dizer, ficou um pouquinho menos apetitoso. Mel.
As abelhas são a prova viva de que os pequenos são realmente poderosos, mas além de polinizar 3/4 das nossas colheitas essenciais, elas fazem algo delicioso que tanto os humanos quanto o ursinho Pooh adoram: o mel. Mas quanto você realmente sabe sobre como o mel é feito? Bom, tudo começa com o néctar. As abelhas coletam essa substância açucarada das flores e a armazenam em algo conhecido como estômago de mel, localizado entre o esôfago e o sistema digestivo. Depois de um árduo dia de trabalho coletando néctar, a abelha volta para a colmeia e vomita o néctar na boca de outra abelha. Ei, sem nojinho aqui, hein? De qualquer forma, as abelhas vão continuar a trocar o néctar de uma abelha para outra, cada abelha adicionando mais enzimas digestivas, até que o néctar parcialmente digerido, agora adoçado, seja depositado em um favo de mel. Nesse ponto, o néctar ainda está muito aguado, então para tirar o excesso de líquido, as abelhas começam a ventilar o favo com as asas, acelerando o processo de evaporação. Depois, a abelha vai selar o favo de mel com uma adorável secreção de seu abdômen, que em algum momento endurece em cera de abelha, proporcionando um armazenamento perfeito para o lanche rico em energia que as abelhas consomem. Então, sim, em termos mais simples, o mel é o vômito não apenas de uma abelha, mas de várias seguidas. A natureza não é linda? Frango. Quando não é frito no Kentucky, servido com batata frita, o frango pode ser uma das carnes mais valiosas nutricionalmente. Rico em vitaminas B6 e B3, o frango traz benefícios para o desenvolvimento do cérebro e dos sistemas imunológico e nervoso. Mesmo assim, o frango pode estar enviando você para uma sepultura precoce. E tudo se deve a algumas práticas obscuras na indústria avícola. Durante a década de 1970, os produtores de aves inventaram uma maneira astuta de obter mais retorno através de suas criações. Eles chamavam isso de engorde, essencialmente o processo de injetar água salgada nos pedaços de frango, algo que ainda acontece hoje, e é perfeitamente legal, desde que seja declarado de forma vaga na embalagem, com os fabricantes alegando que aumenta a suculência e o sabor. Mas como o pedaço de carne é normalmente determinado pelo peso, os fornecedores que usam esse método podem cobrar mais por menos frango de fato, com algumas fontes sugerindo até $1,70 a mais por pacote. Mas esse frango inflado tá roubando algo muito mais importante do que o seu dinheiro: a sua saúde. Enquanto um peito de frango não injetado geralmente contém 45 a 70 mg de sódio por porção, um peito de frango inflado pode conter cerca de 200 a 500 mg. Isso é uma quantidade considerável da sua ingestão diária máxima recomendada de 2.300 mg de sódio, gastos em um peito de frango aparentemente inofensivo. Esse sódio inesperado pode facilmente levar consumidores desavisados a uma dieta rica em sal, levando a pressão alta e potencialmente a um dos maiores assassinos do mundo moderno: doenças cardíacas. Então, como é que a gente pode evitar isso? Bom, o problema é que as galinhas adulteradas são quase impossíveis de identificar. Não é como se estivessem visivelmente inchadas e cheias de veias que nem um bodybuilder. Mas se você reparar no rótulo dizendo melhorado, salgado ou mesmo que contém caldo de galinha natural, é provável que ele tenha sido inflado com uma dose da velha água salgada. Cara, depois de tanto sal, vamos passar para algo doce. Mas as coisas também não são como parecem no mundo dos doces. Sorvete. Imagina a cena: é um dia quente de janeiro, gotas de suor escorrem pelo seu rosto enquanto o sol tá te assando, bate aquela vontade de uma casquinha. À medida que suas milhares de papilas gustativas abraçam o sorvete fresco, é um êxtase. Mas e se eu dissesse que o que você realmente está provando é anticongelante cocô de castor? Pelo menos há uma possibilidade. É um fato pouco conhecido que muitos sorvetes, junto com outros produtos como glacê, cerveja e medicamentos, contém um ingrediente chamado propilenoglicol. Esse ingrediente também é encontrado em tintas, detergentes, fertilizantes e, mais notoriamente, anticongelante. Então, a gente deve se preocupar com anticongelante no nosso sorvete? Bem, o fato é que o propilenoglicol é um líquido incolor, inodoro e um tanto espesso com um sabor levemente adocicado. Sua finalidade em anticongelante e sorvete é realmente muito semelhante. Ele reduz o ponto de congelamento da água, interrompendo a formação de cristais de gelo, o
que é ótimo para anticongelante e mantém o sorvete macio. Então, qual é o problema? Bem, em doses tóxicas foi relatado que leva a ataques cardíacos, insuficiência renal e hepática. Mas como a dose tóxica requer cerca de 100 vezes a quantidade de propilenoglicol que as pessoas normalmente consomem em suas dietas, ele geralmente é considerado seguro para consumo. Para ser mortal, você precisaria consumir muito mesmo. E se o seu método preferido fosse por meio de sorvete, nesse ponto você provavelmente estaria em maior risco de diabetes e congelamento cerebral extremo. Tá, e aquele cocô de castor que eu mencionei? Ok, tecnicamente não é cocô exatamente, mas não tá longe, com esse ingrediente sendo, entre aspas, secreção anal. Sim, essa secreção, chamada castório, é produzida pelas glândulas castóreas desses roedores e é usada em conjunto com a urina para marcar o território. Também acontece de estar em nosso sorvete. E não é porque os castores estão tentando reivindicar o seu Ben & Jerry's para eles. O castório aparentemente tem um cheiro sublime, semelhante a uma mistura aromática de framboesa e baunilha. E só nos resta imaginar com um desgosto perplexo as circunstâncias em que os humanos descobriram essas características aromáticas. Mas o castório começou a ser usado como substituto da baunilha no início do século XX. Evitar o suco de bunda pode ser mais difícil do que você pensa, já que os fabricantes costumam rotulá-lo apenas como aroma natural, o que de alguma forma consegue fazer com que pareça ainda mais desanimador. Embora muitos fabricantes afirmem que o produto em comum não é mais usado, a falta de obrigação legal de declará-lo, mesmo que o fizessem, significa que sempre há uma pequena chance de que seu próximo sorvete seja polvilhado com esse caldinho de bumbum. Gomas de mascar. Quando você está mascando chiclete, provavelmente pensa que é uma maneira bastante inocente de manter a mandíbula ocupada, mas por trás dessa inocência mastigável duradoura se esconde a verdade inquietante: ovelhas. Tá bom, talvez eu tenha que fornecer algum contexto aqui. Então, para fazer goma de mascar é preciso ter uma base de goma. Normalmente ela é feita de uma mistura de polímeros, plastificantes, resinas e um ingrediente um pouco mais peculiar: a lanolina. E o que é isso? Você me pergunta. Bem, é uma secreção oleosa produzida pelas glândulas sebáceas das ovelhas. Composta por 170 ácidos graxos, a lanolina ajuda a manter a lã e a pele das ovelhas impermeáveis. Então por que isso é usado em chiclete? Bom, ela supostamente contribui para a textura macia e mastigável. É muito estranho e nem é tão necessário. Então o que a gente pode fazer para evitar a gosma de ovelha no nosso chiclete? Bom, a melhor aposta é optar por um chiclete vegano. Saca só, para um chiclete comum, não há leis para os fabricantes divulgarem ingredientes específicos na base do chiclete. Portanto, a única maneira de ter certeza de que você não está mastigando suco de glândula de ovelha é optar por um produto legalmente garantido que não contém produtos de origem animal. Enquanto você pensa nisso, por que não tirar um segundo para curtir esse vídeo e se inscrever? É grátis e eu garanto que não vai deixar um gosto ruim na boca, ao contrário de alguns alimentos esquisitos que a gente tem vindo por aí. Shakes de proteína. Hoje, 2 em cada 5 pessoas consomem regularmente bebidas e shakes de proteína. E por que não? Com as pesquisas mostrando que uma bomba extra de proteína pode ajudar no crescimento muscular, perda de peso e até impulsionar o sistema imunológico, parece uma decisão fácil. Mas por trás de todos esses milagres esconde-se uma verdade sangrenta, ou melhor, leitosa: o queijo. Hoje em dia, existe um suplemento de proteína para atender a todas as necessidades dietéticas, mas a estrela do show é sem dúvida o whey, uma proteína de origem animal, que, se você não sabia, é até certo ponto suco de queijo. Permita-me explicar. Em termos simples, o queijo lácteo é feito aquecendo e coalhando leite, com a ajuda de bactérias adicionadas e uma mistura enzimática chamada coalho. Essa última, de forma bem desagradável, vem do estômago dos bezerros. Quando coalhadas, as partes gordurosas do leite coagulam e formam a coalhada, que vai se tornar o queijo. O subproduto aquoso, enquanto isso, bom, é o whey. Para a produção de proteína em pó, o soro líquido é filtrado para separar a proteína das gorduras e carboidratos. Depois desse processo, a proteína é seca por pulverização com ar quente e frio, removendo a umidade. Depois disso, o resultado é um pó branco, embora compreensivelmente esse suco de queijo seco não tenha um gosto muito bom. Desse modo, são incorporados aditivos e aromatizantes como o chocolate. Mas se a água com queijo em pó não parecer tão nojenta por si só, seus efeitos pouco
pouco conhecidos no corpo podem te desanimar. Um punhado de estudos sugeriu que os hormônios presentes nos produtos lácteos podem aumentar o risco de câncer de próstata e de mama, juntamente com problemas de queda de cabelo, acne e colesterol. Dito isso, esses estudos são inconclusivos e evidências contraditórias foram encontradas por outros estudos ao longo dos anos. As verdadeiras preocupações de saúde com o pó de proteína de leite especificamente vêm de parte do processo de fabricação. Em muitos pós de proteína de whey, geralmente as variedades mais baratas, o processo de filtragem da proteína do restante das moléculas no soro de leite tem alguns efeitos colaterais assustadores. Os produtos de proteína que usam filtração de troca iônica, que é o método de fabricação mais barato e lucrativo, resultam em proteínas de qualidade inferior e menos nutritivas em geral devido aos produtos químicos agressivos usados. Além do mais, apesar das tentativas de removê-los, pequenas quantidades desses produtos químicos agressivos podem permanecer na mistura de proteínas no final do processo. Isso deixa seu shake de proteína com vestígios de metais pesados, como chumbo, arsênico, cádmio e mercúrio, que não são, digamos assim, o tipo de aditivos que você quer consumir regularmente. Para diminuir seus riscos, procure por sem soro de troca iônica escrito no rótulo, ou apenas faça o que eu faço. Pule o shake de proteína e nunca se exercite. Eu não vejo como isso possa ter algum risco negativo para a saúde. Carne colada. Alguns gostam do bife mal passado, outros bem passado, mas não importa a sua preferência. Você sabia que o bife que você está comendo pode ser pedaços de sobras de carne, colados e feitos para parecer um verdadeiro corte nobre? Deixe-me apresentar a você a transglutaminase, apelidada de cola biológica da natureza. Essa enzima é encontrada em humanos, animais e plantas, e pode ser extraída ou produzida por bactérias em bioreatores e processada em uma substância em pó. Ela ajuda a ligar as proteínas por meio de uma reação em nível químico e, portanto, consegue estranhamente unir pedaços de carne quase perfeitamente ao longo de 4 a 24 horas. Por ser uma cola biológica, entre aspas, geralmente é segura de usar e suspeita-se que às vezes seja usada por açougueiros e chefes para criar a aparência de um corte nobre a partir de vários restos de qualidade inferior. Seja como for, a cola de carne ainda levanta algumas preocupações de segurança, embora não da própria cola, uma vez que depois de cozida é amplamente considerada inofensiva. Em vez disso, o perigo surge porque pedaços separados de carne podem abrigar bactérias separadas, o que significa que colá-los é efetivamente dobrar o risco de contaminação perigosa. Dito isso, a cola de carne ainda pode gerar algumas ideias bem divertidas. Imagina as possibilidades. Frutos do mar. Quando a gente para pensar, é muito estranho que um dos sinais de uma paleta refinada seja gostar de comer ovos salgados roubados do ventre de um peixe. Com isso, eu quero dizer caviar. Sim, reverenciado por muitos aristocratas, o caviar é na verdade ovos colhidos do ventre de um peixe específico, o esturjão. Como os esturjões são raros e difíceis de cultivar, seus ovos são considerados mais preciosos, daí o alto preço. Para obter os ovos, o esturjão na maioria das vezes é abatido enquanto os coletores de ovos o sedam e cortam seu ventre. Após a coleta, os ovos são verificados quanto à qualidade e limpos de quaisquer impurezas, prontos para encontrar seu destino na goela de um duque ou duquesa. Eu não tô aqui para dar uma lição sobre a ética de matar um animal para comer seus filhos ainda não nascidos, mas o fato é que o abate de esturjões-mãe e sua subsequente falta de reprodução quase resultaram na extinção de várias subespécies antes que medidas legais fossem introduzidas no início dos anos 2000. Então talvez os esturjões precisem de um descanso. Dito isso, o caviar não é o único fruto do mar sofisticado que tem um caminho ligeiramente bizarro até chegar à sua mesa de jantar. Muitos não sabem disso, mas ao engolir uma ostra, é provável que ela ainda esteja viva ou tenha sido morta recentemente. A razão é que as ostras mortas há muito tempo começam a abrigar bactérias nocivas. Podem causar febre, vômito, calafrios e diarreia. Portanto, as ostras são consumidas vivas principalmente por pessoas com gostos caros, para que o pobre do mordomo não fique à mercê do traseiro explosivo de algum ricaço. Energético Monster.
Provavelmente não é nenhuma surpresa que bebidas energéticas não sejam exatamente saudáveis. Com sua lata padrão de 500 ml, embalando 55 gramas de açúcar, isso é muito mais do que os 36 gramas recomendados de ingestão diária de açúcar para um homem adulto. Quantidades excessivas de açúcar podem não apenas levar à cárie dentária, mas também ao ganho de peso, que o colocará em maior risco de complicações de saúde, como doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e até mesmo alguns tipos de câncer. Mas se você ainda precisa de uma prova do quão desagradável é o conteúdo dessa bebida, delicie-se com esse vídeo. Sim, quando fervido para evaporar o conteúdo de água, o Monster Energy se reduz a uma substância pegajosa semelhante ao alcatrão, provando o quão açucarado ele realmente é. Mas além dos níveis astronômicos de açúcar, essa monstruosa bebida energética é feita com uma tonelada de aditivos, como taurina, guaraná, ginseng e L-carnitina. Sozinhos em pequenas quantidades, esses ingredientes individuais podem ser benéficos, mas se consumidos diariamente por meio de bebidas energéticas, podem resultar em uma dieta excessivamente ácida, resultando em deterioração óssea e muscular. Isso ocorre porque o nível de pH do sangue torna-se muito ácido, o que faz com que o corpo converta as fibras musculares e redirecione o cálcio dos ossos para o sangue, na tentativa de neutralizar o excesso de acidez. Então você pode ficar energizado, mas com um alto custo para o seu corpo. Quer um conselho? Fica longe dessa bebida. É mesmo um monstro. Spam. Em nossa breve existência mundana, somos iludidos por alguns dos maiores mistérios da vida. Como viemos a existir? O que acontece quando morremos? E que diabos é spam? Bom, primeiro vamos dar uma olhada nos primórdios do spam. Na cidade de Austin, Minnesota, nos Estados Unidos, em 1891, George A. Hormel fundou seu matadouro e frigorífico homônimo. Em 1929, Jay, o filho herói de guerra de George, assumiu o cargo de presidente da empresa. Ele se propôs a projetar um produto distinto que pudesse ser registrado pela empresa Hormel. O resultado foi o Spam. E embora tenha sido frequentemente apelidado de carne misteriosa, é simplesmente uma combinação da paleta de porco e presunto da perna do animal. Esses pedaços de carne são jogados em um moedor e depois misturados com aditivos em um vácuo selado para evitar que a umidade escape da carne. Em seguida, a mistura é canalizada para as latas por uma máquina automatizada. Depois, as latas são seladas, esterilizadas e aquecidas, cozinhando a carne dentro das próprias embalagens prontas para consumo. Além da ideia de que a carne misturada e recombinada seja bastante perturbadora no geral, até que não parece tão ruim, né? Bom, é o pequeno punhado de aditivos no Spam que você pode querer evitar. Além de uma pitada de açúcar e amido de batata, cada lata é carregada com uma tonelada de sal. Quanto, você pergunta? Bom, embora o rótulo possa dizer míseros 770 miligramas, isso é uma porção de apenas 56 gramas. A lata padrão contém 340 gramas, o que significa que contém 4.620 miligramas de sal que aumentam a pressão sanguínea. Não apenas isso, mas a carne também contém nitrito de sódio, que, como eu mencionei antes, quando exposto a altas temperaturas, pode ser convertido em nitrosamina, um composto perigoso e potencialmente cancerígeno. Dito isso, devido à sua capacidade de prevenir bactérias, o nitrito mantém as latas de Spam fechadas por muito tempo. Na verdade, embora se diga que o Spam pode perder a qualidade após 3 anos, não há uma data de validade específica, apenas uma data sugerida, o que significa que, em teoria, ele pode ficar bom indefinidamente. Boa sorte ao imortal Spam. Com certeza vai sobreviver a todos nós, ensinando as futuras civilizações sobre paleta de porco salgado e presunto. Café da manhã. Embora muitas vezes se diga que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, o tipo de café da manhã que você toma todas as manhãs pode estar fazendo mais mal do que bem. De flocos açucarados a Fruit Loops, os cereais normalmente são feitos de grãos processados, enriquecidos com vitaminas e minerais. Dito isso, eles não são tão nutritivos quanto muitos deles sugerem, porque também são embalados com açúcar e carboidratos refinados. Surpreendentemente, a porção recomendada de 37 gramas
gramas de flocos açucarados contém 12 gramas de açúcar. Isso é mais açúcar do que 100 ml da Coca-Cola normal. E pode apostar que a maioria das pessoas excede muito o tamanho dessa porção sugerida. Mas tem mais. A maioria dos cereais matinais processados é produzida por um processo conhecido como extrusão. Isso envolve os grãos sendo combinados com água e processados em uma pasta. Depois, a mistura passa por uma máquina extrusora, que molda a mistura nos pequenos aros e flocos que todos nós conhecemos. Mas de acordo com o bioquímico Paul Stett, o processo de extrusão, de forçar os grãos através de pequenos orifícios em altas temperaturas e pressões, destrói simultaneamente a maioria dos nutrientes naturais dos grãos, além de destruir as vitaminas sintéticas adicionadas à mistura. Como resultado, os cereais são essencialmente transformados em um pouco mais do que carboidratos açucarados, que vão fornecer poucos benefícios nutritivos, além de aumentar temporariamente os níveis de açúcar no sangue, fazendo com que você fique sem energia apenas algumas horas depois. Para um café da manhã útil, sua melhor aposta é comer algo nutritivo e não processado, como ovos, frutas, iogurte ou aveia. Outra coisa que você pode querer evitar no café da manhã é o suco de laranja. Claro que ele é rico em vitamina C, mas se você está menos preocupado com escorbuto e mais com diabetes, pode se surpreender ao saber que uma garrafa de 300 ml de Tropicana tem quase a mesma quantidade de açúcar que uma lata de Coca-Cola. Mas isso não é tudo. Marcas que afirmam ser 100% suco de laranja não são confiáveis. Olha só, o suco de laranja espremido na hora tem uma vida útil curta, então os fabricantes removem o oxigênio para contornar isso. Só que isso remove o sabor natural da laranja. Assim, os fabricantes reatribuem o sabor do suco com os chamados pacotes de sabor. E como são feitos de constituintes químicos da essência e do óleo da laranja, as empresas podem rotular como 100% suco de laranja como único ingrediente. Mas tecnicamente nem isso é bem verdade, já que muito suco de laranja produzido em massa contém outro ingrediente: pesticidas. Em métodos de fabricação comuns, quando as laranjas são prensadas, a laranja inteira geralmente é colocada na máquina. Isso inclui as cascas que os agricultores pulverizam com pesticidas para manter os insetos afastados, e vestígios desses pesticidas podem ser adicionados à mistura do suco. Certos pesticidas usados para esse fim, os inibidores de colinesterase, são tóxicos para o sistema nervoso, e alguns estudos iniciais estão começando a indicar que pode haver uma ligação entre esses pesticidas em sucos e um risco aumentado de demência. Então, com todas as melhores partes do café da manhã completamente arruinadas, acho que é melhor comer nossa aveia sem açúcar como os camponeses que somos. Quer saber? Que se dane. A vida é muito curta. Me vê um sanduíche de spam com bacon, caviar, bife de carne colada e um suco de laranja com mel e shake de proteína de sorvete de bunda de castor. Pra levar, por favor. E com esse pedido doentio, chegamos ao final do vídeo de hoje. Existe algum alimento que você nunca mais vai comer depois de ver esse vídeo? Conta pra mim aí nos comentários e te vejo na próxima.